e todas. É um prazer muito grande estar de volta aqui ao Allan Kardec na noite de hoje e espero que a gente possa ter uma noite bem instrutiva para todos nós. Vamos começar fazendo uma precezinha para a gente dar uma acerenada. Amigo e mestre Jesus, boa noite a você, boa noite aos amigos da casa de Allan Kardec. Aqui estamos, Senhor, novamente unidos e reunidos em Teu nome, para mais uma noite de estudo, de aprendizados, de encontro, Senhor, com a gente mesmo e também com a Tua mensagem. Rogamos a Ti, Mestre querido, a Tua presença, o auxílio da equipe espiritual amiga, para todos aqueles que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, que possamos também, Senhor, ter a Tua inspiração para o trabalho que vamos desenvolver nesta noite. Que a Tua paz e a Tua luz esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Bom, gente, hoje nós fomos convidados a falar sobre um tema espinhoso, um tema aguado, mas a gente vai ver que inclusive a Regina, que estava passando aí há pouco agora, tem um pouquinho até a ver com esse tema também. Antes de nós adentrarmos especificamente no tema que nós vamos usar na noite de hoje, na verdade nos pediram para falar sobre mágoa e ressentimento, mas o foco desse trabalho é mágoa e a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso à frente. Daí escolhemos, quando estávamos fazendo nossa pesquisa, nós vimos a necessidade de trazer essa temática, a relação da mágoa com o nosso adoecimento. E para a gente começar esse nosso trabalho, eu queria primeiro dar um passeio na mitologia. Vocês conhecem a lenda de Procusto? O Procusto? É um caso bem interessante. Ele era um salteador e todo mundo que ele pegava como vítima, ele levava para casa para matar. E para matar a pessoa, ele deitava a pessoa na cama dele. Uma cama que era especialmente do tamanho dele. Porque ele tinha disso, as coisas tinham que ser do jeito que ele queria. Mas tinha um detalhe. Não bastava apenas você deitar na cama. Você tinha que ser exatamente do tamanho da cama. O que significa que se você fosse maior do que a cama, você teria que ser cortado primeiro antes de ser morto. E se você fosse menor do que a cama, você tinha que ser espichado até ficar do tamanho da cama para aí poder ser morto. Ele era assim metódico, a coisa tinha que ser desse jeito, porque senão não rolava. Ou era assim, ou o caba encaixava na cama, ou ele não matava. Até que ele foi derrotado por Teseu, e aí, inclusive, foi morto na cama dele, inclusive. E conta a história também, em algumas pesquisas que eu fiz, que ele tinha 2 camas, só de sacanagem, para poder mesmo ainda fazer maldade com o povo. Muito bem, é com esse rapaz que a gente começa o nosso mergulho da nossa noite de hoje. A mesma coisa que Procusto fazia, essa rigidez em ter uma forma que você tinha que se adequar àquilo, nós também fazemos com os nossos pensamentos e os nossos valores. Tentamos adequar a vida e as situações aos nossos leitos mentais e emocionais, o que até certo ponto é correto. Afinal de contas, nós temos que ter parâmetros para que nós possamos conduzir a nossa vida. Mas o problema é quando, ao longo da vida, não relativizamos os conceitos e os nossos entendimentos. Ou seja, quando nós permanecemos rígidos nesses conceitos. E tudo e todos têm que se adequar ao que nós achamos que é certo
ou que é errado. Aí, isso aqui vai parar aqui. No galho que quebra. Porque quando nós não temos maleabilidade na vida, nós quebramos. Assim como o tronco de madeira. O tronco de madeira, ele é rígido. E ele só tem duas opções. Ou ele fica em pé, ou ele quebra e cai. E normalmente isso aqui é o que acontece conosco quando nós não exercitamos em nossa existência a maleabilidade dos nossos conceitos, dos nossos achismos, daquilo que a gente acha que é certo e que é errado. Por quê? Porque algumas coisas, elas se modificam com o tempo. E nós, seres humanos, temos uma mania, temos um costume de nos adequarmos e querermos que as coisas sejam assim como a cama de Procusto, sempre do mesmo jeito, daquele tamanho, daquela maneira. Não pode mudar nem um pouquinho, porque tem que ser daquele jeito. E aí a gente tem várias desculpas para manter as coisas desse jeito. Ah, porque sempre foi assim. Essa é uma das mais tradicionais, não é não? Ah, porque é assim desde a minha tataravó. E assim isso passou de geração em geração e na família a gente só faz assim. Isso já tem umas 6 gerações e as coisas continuam do mesmo jeito. Mas será que aquilo que era adequado há 6 gerações lá atrás ou é adequado hoje em pleno século XXI? São as reflexões que nós estamos trazendo para a noite de hoje. Então, nós ao longo da nossa vida, nós vamos permanentemente nos fechando em caixas, em conceitos que, ao invés de nos ajudarem a avançar, muitos deles terminam nos cerceando a liberdade, terminam nos cerceando o andar. E por que não dizer, terminam inclusive comprometendo a nossa existência. Ora, se uma coisa não se adequa ao que eu acho que é certo e errado, automaticamente ela vai ser o quê? Eliminado. Na melhor das hipóteses. Na melhor das hipóteses, a gente elimina. Mas nós vamos criar uma barreira com ela. E isso, de uma certa forma, é o que a gente encontra no conceito do Procusto ou Procusto. O mito do leito de Procusto é utilizado como uma metáfora para situações em que se pretende impor um determinado padrão. Querer a todo custo obrigar que algo encaixe numa matriz pré-estabelecida e pré-determinada. Será que a gente já fez isso na nossa vida? Será que em algum momento da existência nós já exercitamos isso aqui? Diversas vezes. A gente faz isso com os filhos fazem isso com os pais. A gente faz isso com amigos, a gente faz isso com o companheiro, com a companheira, a gente faz isso no nosso ambiente de trabalho. Tem gente que as coisas têm que ser arrumadas, esse copo tem que ser aqui, e se eu pegar esse copo e botar pra cá... Aí chega e diz assim, quem mexeu aqui? Quem mexeu aqui? Você não sabe que o copo é aqui? Por que você tirou o copo e botou ali? Isso é o que a gente chama de intolerância humana. Ou seja, esse exemplo mitológico, eu gosto muito de mitologia, particularmente eu acho mitologia uma das grandes ciências que a gente tem, é de uma sabedoria fantástica. Toda a representatividade que cada história mitológica traz, inclusive para o mundo atual, não é à toa que ela
é histórica e até hoje ela nos fala ainda, assim como as palavras de Jesus para nós até hoje são extremamente atualíssimas, como eles nos fazem olhar e pensar para nós mesmos. Portanto, o nosso salteador lá, que gostava de matar as pessoas, ele tinha um código rígido. E se você não entrasse naquilo, você tinha que passar por algum tipo de suplício para entrar naquilo. Será, fazendo uma comparativa que me veio até aqui agora, será que de repente nós não fazemos alguém passar por um suplício quando a gente quer que ele faça uma coisa do nosso jeito e não do jeito que ele quer fazer? Por exemplo, quando o meu filho quer fazer escola de música e eu quero que ele seja advogado, será que eu não estou causando a ele um suplício? Naquele momento, será que eu não estou colocando ele na caixa ou na cama de Prócusto? Reflexões. Vamos refletir, vamos embora. Isso nos leva a algo muito simples. A mágoa. A mágoa, ela é fruto dessa nossa intolerância. A mágoa, ela é fruto daquilo que não se encaixou na cama que nós construímos. Porque existem mágoas e existem mágoas. Existem mágoas, por exemplo, de uma traição. Existem mágoas de simplesmente porque a pessoa não fez o que eu queria que ela fizesse. Não é verdade? A gente não se magoa por besteiras. No livro Mereça Ser Feliz, do Espírito Hermance Dufour, pela psicografia do Vanderlei Soares, capítulo 3, capítulo supimpa, lindo, fofo, maravilhoso, estudando o orgulho. Aí a Hermance traz lá 13 situações e definições de como o orgulho se manifesta. E uma delas chama-se melindre, que ela conceitua como o orgulho na mágoa. Ou seja, o orgulho naquilo que não se encaixou no que eu queria, na forma como eu desejava. E isso é um dos focos para gerar este sentimento que nós chamamos de mágoa. Não há coração que não esteja ou que já não tenha sido magoado. É praticamente impossível. Ou nós estamos nesse momento magoados com alguma coisa, ou já fomos, em algum momento da nossa vida. O significado de mágoa, vamos lá, mergulhar nela. Nódoa, isso aqui eu fui lá no dicionário, tá, gente? É uma nódoa ou mancha natural causada por confusão. É uma mácula. Mácula é algo que foi machucado, que foi danificado dentro ali desse conceito. Mágoa é um sentimento comum dos seres humanos, caracterizado por uma sensação provocada a partir de um ato indelicado, decepcionante e de ofensa por parte de outrem. É correto? Quando uma dessas situações acontecem conosco, ou alguém pratica um ato indelicado para conosco, ou nos decepciona por alguma coisa, ou nós somos ofendidos por alguém, tudo isso nos gera mágoa. A questão é que nós muitas vezes não queremos tomar contato com essa mágoa. E aí a gente fala, não, eu não me magoo, não me magoei não. Olha, quem tem com que me pagar não me deve. Aquele ditado assim, bem básico, né? Não, eu não estou magoada não, quem tem com que me pagar não me deve. Então eu não fico magoada, jamais. Mas será que não fica magoado? Ah, fica. Ao contrário de outros sentimentos humanos que são intensos e passageiros, a mágoa é uma sensação de desconforto que pode durar por muito tempo e em alguns casos até para sempre. Para sempre. Imagina o que é você passar a vida com uma mágoa enrustida. Sabe por quê? Porque você quis negá-la. Você não quis assumir para você que você estava com ela.
Porque se assumir vai ter que senti-la, sofrer para poder curar. E como a gente não quer sofrer, a gente quer viver numa vida num céu de brigadeiro, que é uma coisa completamente impossível de acontecer para nós espíritos que estamos nesse plano, a gente foge disso. Mas tem pessoas que passam uma vida inteira magoadas, por exemplo, com uma traição. Uma traição do esposo ou da esposa. E isso não é trabalhado, e isso não é colocado, isso não é explicitado. E a pessoa engole e faz de conta que tudo está bem, quando não está bem. E aí a gente passa a existência. É interessante, no livro que nós estávamos pesquisando, Cura e Autocura, do Andrei Moreira, ele trouxe um caso bem interessante que ele teve acesso de um rapaz que um dia chegou na casa da avó e a avó estava chorando. E ele, vó, o que foi? Ele disse, não, eu estou chorando por causa do seu avô. O que foi que vovô lhe fez, vó? Vovô é uma pessoa boa, o que foi que ele lhe fez? Não, meu filho, há 18 anos atrás ele me traiu. Aos 18 anos ele me traiu. Gente, isso já tinha uns 30 anos. E ela continuava chorando por causa da mágoa que estava internalizada, não trabalhada, não resolvida, não explicitada e não tratada. E essa mágoa continuava presente 30 anos depois. Quando se diz que determinada pessoa guarda mágoa de uma situação ou indivíduo, significa que existe uma mistura de sentimentos que varia entre o rancor, a raiva e a tristeza. A mágoa, ela é uma junção disso. Porque, óbvio, na hora que você é agredido, você tem raiva. Normal. Você está sendo agredido, nós somos ainda espíritos humanos. Nós somos espíritos que temos sensações. Alguém aqui gosta de ser agredido? Não. A gente até agride, mas gostar de ser agredido, a gente não agride. A gente não gosta. Dá tristeza? Dá. Tem coisa pior do que decepção? Decepção dói. Principalmente porque nós somos pessoas que temos a mania de criar expectativas sobre os outros que os outros não têm, digamos assim, competência muitas vezes emocionais para atender. E algumas vezes essas expectativas são irreais. São criações da nossa mente em cima daquela pessoa. Não é a realidade que ela demonstra, mas eu crio aquela realidade. Eu crio aquela ideia. Eu crio uma expectativa. E quando aquilo não é atendido do jeito que eu queria, eu fico com rancor, eu fico com raiva e eu fico triste. Vejam que a gente volta sempre para o eu. Já perceberam? Mesmo quando nós falamos em cada um desses tipos de sentimento, que ele possa ser despertado por algo que está fora de nós, mas o agente reagente somos nós mesmos. Somos nós que temos esse tipo de reação àquilo que está nos chegando de fora. Normalmente, a mágoa é fruto de uma grande decepção. E aqui nós temos aí aquela nossa ultra, super, hiper, mega expectativa que estava depositada em cima de algo, em cima de alguém, que de repente aquilo não acontece e que eu transformo em uma grande decepção e automaticamente eu transformo isso em mágoa. É aquela coisa que fica ali, que é no meio, por baixo de tudo que eu faço. Sorrateira. Não, já passou, eu esqueci, já foi, mas aquilo continua. E aquilo continua reverberando dentro da gente e começa depois de um tempo a criar problemas, a alterar os nossos comportamentos, a alterar a forma como nós vamos enxergar a vida ou as outras pessoas. Tem um conjunto de fatores que começam a ser mexidos e modificados a partir desta mágoa que eu alimento, que eu mantenho
agarrada a ela, com todo amor, todo carinho. Porque em alguns casos para a gente é favorável nós mantermos a raiva. Por incrível que pareça, a gente vê algumas vantagens em manter raiva. Uma dessas vantagens, e ela é muito incômoda quando a gente fala, mas isso é uma grande verdade, é que enquanto eu estou com raiva, eu sou vítima. Eu fui a vítima da situação. Eu sou a pessoa que foi lesada, eu sou a pessoa que foi machucada. Portanto, eu sou coitadinha e eu mereço o coitadismo de todo mundo. Eu mereço o afago de todo mundo, o dengo de todo mundo. Outra coisa, eu crio também uma espécie de dependência da outra pessoa em relação a mim. Porque sempre que ela falar alguma coisa, lembre-se daquilo que você fez. Está lembrado daquela última vez que você fez aquilo? Aí você mantém a pessoa refém do quê? Da culpa. Eu uso a culpa para manter a pessoa sobre a minha rédea. São só 2 casos mais comuns de como a gente utiliza a raiva a nosso favor e em nosso, não necessariamente benefício, mas como a gente utiliza ela inconscientemente. É bom destacar, viu, gente, que isso é tão inconsciente que a gente faz isso que a gente não percebe. No sentido figurado do termo, a mágoa também pode ser o ato de invejar algo que pertence a outra pessoa. A jovem tem mágoa da felicidade alheia. Pois é, a gente pode ficar magoado porque alguém está feliz e a gente não. A gente fica magoado porque aquele ex que já acabou há 200 milhões de anos, tem uns 3 anos que a gente acabou. Eu abri o Facebook, dei de cara lá com ele, feliz da vida, com a nova namorada, passeando nas Ilhas Gregas, e eu estou aqui. Ainda com a mágoa daquele fim do relacionamento, ainda lamentando aquele fim do relacionamento, sem reconstruir a minha vida com ninguém, sem me fazer feliz, e eu fico magoada. Porque como é possível que ele esteja feliz, vendo que eu estou aqui ainda sofrendo pelo fim do nosso relacionamento? E aí eu fico magoada. E não para pensar que eu continuo sofrendo por uma escolha própria. Eu estou escolhendo viver na mágoa. Eu escolhi não recuperar a minha vida. Eu estou escolhendo não refazer os meus caminhos. Ele não. Ele foi. Eu fiquei. E eu começo nesse processo, de uma certa forma, às vezes, quando essa coisa vai levando muito tempo, isso começa a entrar meio que num processo neurótico, eu começo a achar que todo mundo é culpado pela minha infelicidade, menos eu. A crise econômica é resultado da minha infelicidade. O emprego que eu não consegui, isso, aquilo outro, e eu não paro para ver que apenas eu, com a minha forma de pensar, na cama, lá na cama de Prócusto, querendo ainda adequar todas as coisas para que elas cabam no espaço daquela minha cama, sou eu que estou ainda me fazendo infeliz. Então a mágoa também pode ser uma espécie de inveja de quem está muito bem, obrigada, passeando nas Ilhas Gregas. Muita gente diz que não tem mágoas, mas em verdade não deseja tomar contato com elas. Não quer olhar para si, porque se olhar e se tomar contato com o que está lá dentro, vai ter que tomar uma atitude. Vai ter que tomar uma atitude. E quando isso engloba o meu cônjuge? E quando isso engloba meu namorado ou a minha namorada? O meu pai, a minha mãe? O meu chefe, um colega de trabalho? Mas a pior coisa que a gente pode fazer é não tomar contato com a mágoa. Porque ela não vai desaparecer com o tempo.
não desaparece. Mágoa a gente só trata olhando para ela de frente. E aí, com o passar do tempo, essa mágoa que não é tratada, essa mágoa que não foi elaborada, o que é que ela vai começando a fazer na gente? Ela vai gerando dentro da gente uma raivazinha surda. A gente começa a ficar feito limão, azedo. A gente começa a ficar o tempo todo com sentimento de raiva e ressentido. Vamos mergulhar um pouquinho nesses dois conceitos, só para a gente entender? Vamos lá. A raiva. A raiva ela é um sentimento superficial que encobre outros sentimentos e outras energias. Você está com o quê? Eu estou com raiva. Sim, mas você está com raiva por quê? Porque eu estou com raiva. Nanina, não. Por que é que você está com raiva? Quem foi que pisou no seu calo? Qual foi o calo que foi pisado? Eu estou com raiva porque eu estou melindrado, porque eu estou chateado, porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo. Então, a raiva, ela é uma manifestação de um sentimento ou de uma energia que está dentro da gente. É uma forte e, olha o detalhe, temporária reação emocional, a sensação de estar sendo ameaçado de alguma maneira. Então, ela vem, isso é o papel da raiva, e isso é normal. Ter raiva é normal, ok? Então, a raiva vem naquela hora em que eu me sinto agredido, que eu me sinto irritado. Então, ela vem como uma energia propulsora para eu tomar uma atitude e fazer algo diferente. Para eu corrigir uma situação, para eu dar um taque, um termo de ajustamento de conduta em algo que está acontecendo. Então, a raiva, ela para nós é benéfica. Raiva não é uma coisa ruim. O que a gente faz com raiva é outra história. O que é que eu vou fazer com a minha raiva? Aí sim, pode ser muito ruim. Mas a raiva é um sentimento humano, é um sentimento ainda da nossa característica de espíritos e do estágio evolutivo em que nós nos encontramos. Portanto, mas lembra, ela tem que ser temporária. Quando ela passa a ser permanente, quando ele passa a ser repetitivo, aí a gente tem que olhar para uma outra coisa chamada ressentimento. Ressentimento é a raiva que não é expressada livremente e que se esconde no íntimo. É aquela raiva que você não botou para fora. É aquele cururu que você engoliu. E que está morando dentro de você, fazendo uma lagoa. Ele está morando dentro da sua lagoa. E que aquilo que era um sapinho no começo, com o tempo, vira um sapão. Portanto, o ressentimento é essa raiva que fica lá escondida dentro da gente. É uma sensação, a sensação de raiva ou mágoa crônica que persiste muito depois de terminada a situação que causou a raiva. A gente teve um momento aqui agora e tivemos uma raiva aqui agora. Normal, ok. Aí, amanhã, daqui a uma semana, 2, um mês, 6 meses, eu ainda estou com raiva do que aconteceu hoje. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E é conosco. Significa que esta raiva não foi expressada, ficou escondida e agora virou uma coisa crônica. Vamos mergulhar um pouquinho mais no conceito dessa palavrinha aqui? Ressentimento é uma forma substantivada de ressentir, que significa sentir intensamente de novo. Portanto, ressentimento, ou seja, é a gente ficar sentindo a dor do passado de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E a gente lembra, e toda vez que lembra, o sentimento volta da mesma maneira, a gente volta à raiva,
a gente volta à mágoa e sente. Isso lembra alguma coisa a vocês? Quem é um animal que normalmente fica fazendo isso? Hã? O homem? Vocês conhecem esse bichinho aqui? Ela é um ruminante. E quando nós estamos ressentindo e sentindo a dor do passado de novo, nós estamos fazendo o quê? Nossa carteira de identidade. E tá bonitinho. Eu peguei uma vaquinha bonitinha para ficar simpática, né? Porque eu não vou falar contra a minha pessoa, claro. Gente, ressentimento é nós ruminarmos. Assim como a vaca, ela pega a comida, ela pega o capim, mastiga e engole. Aí daqui a pouco ela bota pra boca de novo, mastiga e engole. Não adianta fazer careta não, porque é assim mesmo. E engole. Aí daqui a pouco ela bota pra boca de novo, mastiga, engole. Até uma hora que o capim desce de vez. Isso é o que nós fazemos com aquilo que a gente não aceita na nossa vida e que se transforma em mágoa. Nós ficamos ruminando. Trazemos o tempo todo para a mente, relembramos, sofremos de novo, engolimos. Aí daqui a pouco no outro dia a gente bota para a cabeça, relembra, rumina, coisa, engole de novo. E aí fica. Um dia, um mês, um ano, 10 anos, 20 anos e você ainda está ruminando algo que aconteceu lá na adolescência. Porque você não se apercebeu que você está fazendo isso. Porque você não teve ainda a coragem de olhar para você e dizer assim: poxa vida, eu ainda não aceitei aquela perda, eu não aceitei aquele momento de decepção, eu não aceitei aquela demissão do emprego. Porque eu não aceitei. Porque eu queria que fosse diferente, porque eu queria que meu filho tivesse feito diferente, porque eu queria que meus pais fossem diferentes, porque eu queria. Querias, meu amor, querias, mas não te dou e não te quero, sabe? Gente, querias. O que a gente quer nem sempre é o que vai acontecer. E é isso que a gente fala daquela rigidez lá do começo, quando a gente fala que nós ficamos tão presos às nossas concepções e às nossas ideias que a gente não flexibiliza, que a gente passa a vida endurecidos. Aí começa a ficar duro na coluna, começa a ter dor de pescoço, começa a ter dor não sei aonde, começa a ter colesterol alto, começa a ter diabetes, porque a vida não está ficando doce, e aí o corpo tem que produzir doce adoidado, vai comendo doce adoidado, tome diabetes, que vai alterar lá o funcionamento do pâncreas, e tem um monte de outra coisa que uma simples mágoa que você guardar por muito tempo vai gerar. A gente vai trazer alguns outros exemplos ali de probleminhas. Mas isso é muito sério. Nós precisamos começar a entender, e cada vez mais estamos tendo acesso a esse tipo de informação, de que nós não somos apenas uma matéria. O Espiritismo foi a primeira fonte de informações que nós obtivemos acerca disso. Nós somos, acima de tudo, energia. Nós não somos um corpo de carne. Nós somos um espírito que está num corpo de carne. Portanto, não é o meu espírito que está doente, sou eu. Eu sou o espírito. Sou eu que preciso ser cuidado. Sou eu que preciso me cuidar. Sou eu que sou fraco, não é a minha carne. A minha carne só materializa os meus desejos. Só materializa o que eu sou. E o Espiritismo nos fala que para que nós possamos ter saúde física, precisamos ter saúde emocional. E hoje nós já estamos tendo acesso a vários tipos de informações nesse sentido, que nos falam de uma medicina holística, ou de uma medicina quântica,
uma medicina que vai fazer parte deste século, quer queiramos ou não. Enquanto nós vamos buscar cura para os corpos, precisamos, acima de tudo, buscar cura para o espírito que somos. Porque podemos até curar o corpo naquele momento, mas aí a gente relembra do Cristo. Quando alguém chegava a ele o havia curado, ele dizia: vai e não peques mais, para que nada de pior te aconteça. Jesus já dava nessa simples frase o remédio e o recado certinho do que a gente tinha que fazer. Ou seja, muda o teu padrão, muda o teu comportamento, muda a tua forma de pensar, modifica as tuas atitudes para que a repetição delas não te faça cair de novo onde estavas. E essa é a dificuldade que nós temos ainda hoje em aceitar. Eu não digo nem entender, porque eu acho que entender a gente entende. O que a gente não quer é aceitar. Porque é difícil aceitar que a minha vida é o resultado daquilo que eu faço dela. Apenas eu sou responsável por me trazer alegria ou sofrimento, absolutamente ninguém mais. É a partir da forma como eu enxergo a vida, é a partir dos conceitos e dos padrões com que eu enxergo a realidade, que esta realidade vai me ser um mar de rosas, vai me ser um mar meio mexido, mas que mesmo assim eu encaro com destemor, porque eu sou daquela que gosta de pegar uma onda, ou que eu vou pegar um mar completamente tempestuoso e onde só me tem monstros terríveis, monstros assustadores e trovoadas horripilantes. É a forma como eu vou enxergar a minha vida e o que acontece comigo que vai fazer a diferença em como esta vida vai se materializar. A física quântica cada vez mais se aproxima do espírito e cada vez mais se aproxima do conceito já trazido pelos espíritos e pela doutrina espírita de que a nossa mente é a grande articuladora de tudo, absolutamente tudo na nossa vida. Henry Ford tem uma frase muito interessante que ele diz: se você acredita que não pode, você está certo. Você está corretamente certo. Mas se você acredita que pode, você também está certo. É a sua crença. E aquilo em que você acreditar, vai acontecer. Exatamente do jeito que você acredita. Exatamente. Então, se você acredita que não pode, não vai poder. Mas se você acredita que pode, você também vai poder. Talvez não exatamente do jeito que você queira, mas vai chegar muito perto. Tudo isso nos leva, gente, ao quê? A adoecimento. Nós precisamos começar a enxergar o nosso mundo emocional com seriedade, com comprometimento, com amor. Nós estamos precisando começar a desenvolver mais autoconhecimento sobre nós, amor sobre o que nós somos, carinho pelas nossas fragilidades. Porque nós estamos cada vez mais adoecidos. Não é brincadeira, o Brasil é o campeão mundial em transtorno de ansiedade. Em 2015, nós tínhamos 18 milhões de pessoas no país portadoras de transtorno de ansiedade. Em 2017, já imaginamos que deva ter subido um bocado. A nossa mente, ela está gerando tudo, ela está nos adoecendo. Não raro observamos grandes mágoas por trás de muitos adoecimentos físicos. Um exemplo para a gente começar? Isso já é comprovado e a própria medicina já fala isso. Não só mama, pode dar câncer de próstata ou câncer de uma forma geral, mas principalmente o câncer de mama. Mágoa também cria processos de obsessão e de auto-obsessão.
A gente fica obsidiando o alvo da nossa mágoa e a gente também se obsidia. Porque a gente entra numa monoideia onde a gente fica repetindo, relembrando, falando, revivendo e a gente cria uma looping mental que nos adoece. Aí a gente chega aqui no Allan Kardec, eu estou muito angustiada hoje, eu estou muito aperreada, eu estou isso, eu estou aquilo. Aí vamos lá para a mediúnica, socorre. Vai tudo, pega os espíritos, quando vai ver os espíritos chegam e dizem, eu vim por causa dela, ela que chamou. Eu só vim porque ela chamou, tá? Ela estava lá aperreada, eu fui lá, só dar uma cordinha no que ela estava pensando. Ou então quando chega lá dentro, tem espírito nenhum. Olha, o espírito está obsidiando ela, é ela mesma. Lá na nossa casa isso é normalíssimo. De vez em quando tem umas pretas velhas, aí tem uma lá, uma preta nova, como ela gosta de dizer, eu sou uma preta nova, e ela me chama de cacheada. Aí ela, quando eu estou coordenando a reunião, ela chega assim, cacheada, eu disse, esse caso aí é um daqueles casos, bota ela para ter um converseiro mais comprido lá com as meninas lá de fora. Um converseiro comprido é para ela ir conversar com as psicólogas lá da casa. Que o problema dela é de converseiro. E muitos de nós estamos precisando de um bom converseiro. Desabafar, falar, botar para fora, vomitar. Ter a coragem de sentir muitas vezes a dor disso para poder curar. Gente, não se iludam. Isso aqui não é conto da carochinha. Esses sentimentos de mágoa, de ressentimento, de rejeição que a gente guarda, de raiva, eles ficam retidos nas nossas células. Nas nossas células. E na hora em que nós cutucamos isso e que isso sai, mas isso sai, dependendo do tempo que esteja guardado, mas isso sai com uma intensidade tão profunda, que depois a sensação que você teve é que levou uma surra. Fica assim, olhando para um lado e para o outro e dizendo, meu Deus, como é que eu guardei isso durante tanto tempo? E a gente vai adoecendo e vai para o médico, e o médico não acha nada, e não encontra nada, e vai para um médico e vai para outro, e não tem nada, e a gente passando mal, e a mente da gente, no processo de autoobsessão. Outros sintomas que podem ser causados pela mágoa, por guardar a dor, por isso que a gente não fala. Físicos, úlcera, hipertensão, alergias, asma, estresse e a longo prazo, câncer. Psíquicos, irritabilidade, ansiedade, agressividade e nervosismo. Poderia resumir isso aí também no azedume. Fica azedo. Que nem limão, é aquele limão bem cri-cri. Sociais, queda de desempenho no trabalho, tendência ao isolamento, apatia, conflitos domésticos, entre outros sintomas. Você começa a querer perder contato com as pessoas, não quer mais conviver e por aí vai. Então isso aqui são alguns sintomas, gente, que podem acontecer quando a gente vai engolindo as nossas dores e as nossas mágoas. Qual é a solução para isso, Lombardi? Uma palavrinha muito simples. Perdão. Falar de mágoa tem que falar de perdão. Não tem para onde a gente fugir. As ideias correntes no senso comum sobre perdão são algo irreais. Pensa-se comumente que perdão significa esquecer, vou esquecer tudo que me aconteceu. Submissão, tem que ficar ali quietinho, não submisso e se deixar ser agredido. Covardia, ato de permitir que o outro pise em nós e faça o que deseja, sem, faltou um M aqui, sem reação de nossa parte. Isso não é perdão. Isso não é perdão.
Porque também, se o fosse, era muito difícil da gente fazer. Concordam? Isso aqui não é perdão. A pessoa está ali machucando, uma pessoa está ali pisando e você vai ficar ali calado, simplesmente deixando, você não vai... Eu não falo que você vai revidar na mesma moeda, mas você tem o direito de se defender e tem o direito de defender o seu espaço e o seu direito. Isso necessariamente não precisa ser feito com violência. Mas você tem o direito de se defender. Você tem o direito de procurar um outro tipo de vida. O perdão é, já resumi ali, né? Mas tudo bem. Decisão. Você tem que decidir o que é que você quer para a sua vida. Você quer passar a sua vida como vítima, sofrendo, adoecido, ou você quer passar a sua vítima como alguém feliz? Como alguém que está reconstruindo a sua existência, como alguém que deu a volta por cima e que olha para aquilo ali lá atrás e tirou o aprendizado daquilo que aconteceu e colocou esse aprendizado no seu dia a dia hoje, com mais amor e com mais carinho. É uma atitude, porque não é só boca para fora, é fazer de fato. Tem que ter atitude de fazer. E essa atitude é nas mínimas coisas que a gente faz. É um processo. É um processo, porque leva tempo. Não é da noite para o dia. Não tem receita miraculosa, maravilhosa, repentina. Se tivesse, eu estava muito bem, obrigada. E quem estava passeando nas Ilhas Gregas era eu, que eu estava vendendo. Eu estava riquinhadasilva.com.br. Perdão, gente, é a gente decidir por ter paz. Paz. Essa paz é minha. É minha. E ninguém vai tirar de mim. Ninguém vai tirar de mim o direito que eu tenho de ser feliz e de ter minha paz. Em equilíbrio comigo mesma. Decisão que precisa ser concretizada em atos para ser validada. É fruto do tempo, do metabolismo, da experiência. O que é que isso significa? Significa você sentir, processar, rever, reavaliar seus valores, ver até que ponto você teve participação naquilo, por que é que você ficou preso naquela história, a coisa não saiu do jeito que você queria, ok, mas por que você não saiu daquilo? Então, é todo um processo, a gente tem que digerir. É mais ou menos como o ruminar da vaca. Leva um tempo, é um processo. Traz coisa não, mas eu não quero mais ficar comendo isso não. Então vai se debruçar sobre aquilo, leva tempo. Quem fica focado em sua dor, cultivando-a, lamentando-a, contando para a vizinhança, é óbvio que não vai conseguir perdoar. Toda vez que encontra fulano, e aí fulano, como é que tá? Ah, rapaz, estou bem, mas ainda estou chateada, rapaz, com aquele negócio, meu marido me traiu, tu sabe, né? Já faz 1 ano, mas eu ainda não consegui perdoar. Já faz 1 ano, mas eu ainda não consegui reconstruir a minha vida. E todo mundo que encontra, a gente conta a história. Todo mundo que encontra, a gente conta a história. É óbvio que você não vai conseguir perdoar. Você está alimentando. Você está dando corda ainda para aquela situação. Você ainda não conseguiu fazer esse processamento correto. Você não quer perdoar não, você quer continuar o tempo todo sendo coitadinho. Ei, menina, mas sofra não. Vai aparecer alguém bom pra você. Ah, mas eu não quero mais ninguém. Eu não vou amar mais nunca. Nunca mais eu vou amar ninguém. Aí pega a música lá de Dalva de Oliveira e vai curtir uma fossa com todo o gás. E a vida está passando. E por incrível que pareça, está passando mais rápido hoje. Nós já estamos hoje, dia 22 de maio. O 5º mês do ano já está acabando. E o que fizemos da nossa vida até hoje, dia 22 de maio? Desde o dia 1º de janeiro. Será que a gente deixou esses 5 meses simplesmente passarem? Para perdoar é preciso desiludir-se.
você vai ter que se desiludir. As coisas não vão ser do jeito que você queria. Não eram do jeito que você pensava. Vai ter que passar pela dor da desilusão. Por quê? Porque a mente humana ela é repleta de recalques, repressões de toda ordem, sobretudo fantasias. Todos têm visões idealizadas da vida que foram aprendidas com a família, a cultura, a sociedade, fazendo com que se tenha expectativas de comportamentos e acontecimentos que, se não ocorrem como se deseja, não servem, não prestam e não são úteis. Se não for do jeito que eu quero, não quero. Aí a gente precisa, se desiludir daquilo que a gente iludiu-se, daquilo que a gente fantasiou, daquilo que a gente criou, para viver o quê? O eu, o aqui, o agora. A realidade como ela nos apresenta. A realidade onde eu posso modificar. A realidade onde eu posso realmente agir, atuar, transformá-la em algo melhor. Mas eu tenho que parar com a ideação para viver a realidade. E é muito interessante que, gente, isso acontece com 99,9% da humanidade. Principalmente nos relacionamentos, nós nos iludimos, porque nós projetamos na outra pessoa aquilo que nós queríamos que ela fosse. E quando ela não atende a minha expectativa em relação a ela, eu me magoo, eu me desiludo. Mas fomos nós que projetamos. Eu criei uma ideia de que fulano é muito educado, fulano é um cara respeitoso, ele sempre vai abrir a porta para mim. Eu me lembro de um caso de uma colega de trabalho que ela tinha uma frustração muito grande com o marido. O marido nunca deu um anel de brilhantes para ela. E ela queria que o marido querida, aquela noite, no dia dos namorados, maravilhosa, querida, deixa eu ver, cara, eu trouxe aqui um presente para você. E ela abrir lá a caixinha e botar a aliança de brilhantes. E ela, eu tenho essa mágoa muito grande dele. Aí eu olhei para a cara dela assim, eu digo, e por que tu não compra para tu teu anel? Ela, porque eu ainda não juntei dinheiro. Eu digo, então junte, compre o seu anel, bote no dedo e desfile na cara dele. Comprei meu anel. Pronto. Agora veja, você cria uma celeuma, você vai criar uma mágoa por uma idealização sua irreal. Eu tenho certeza que ela não casou com ele enganada. Alguém casa com alguém aqui enganado? Pode até casar, dentro desse processo de ilusão que a gente está querendo, que a gente está falando aqui. Mas a gente sabe quando a pessoa é romântica, não é romântica. Eu adoro lua cheia. Tive um namorado que ele fazia, o que tu vê tanto nessa lua? Eu digo, nada, velho, nada. Deixa eu ver minha lua sossegada, vá-se embora, que eu vou ver minha lua sossegada. Se eu for querer um casal romântico que queira ver a lua cheia comigo, tô frita. Então vou ter que dar um jeito de me virar nessa história, porque nem todo cara gosta. Então, gente, é isso que eu estou falando de viver a realidade. E aí nós complicamos muito a nossa vida e os nossos relacionamentos, porque nós projetamos no outro situações e sonhos que nunca vão acontecer, pelo simples fato de que não vão. Que a pessoa não era assim, ela não tem competência emocional para isso. Por isso que nós precisamos, eu acho que todo mundo antes de casar devia fazer uma terapia de casal. Para falar logo lá no psicólogo, mostra logo os podres. Se quer gostar, gostou. Se não gostar, não casa. Mas para não ficar nessa ilusão. Porque quando a gente está apaixonado, a gente se ilude. Tudo é lindo. Aí depois, porque o amor acabou, só durou um ano. Não, o que acabou foi a paixão. Amor é outra história. A paixão, ela vive do frenesi, do momento, ela vive da ilusão, dos momentos maravilhosos, que vamos ser pessoas animadas toda semana, 2, 3 vezes por semana. Aí depois a paixão esfria.
o tesão acaba. E aí sobra o quê? Nada. Então, por isso que muitos relacionamentos acabam. E isso não é o amor que acabou. Porque o amor não acaba. Ele só aumenta, apesar de. E isso é uma coisa que a gente não consegue entender ainda. Talvez porque a gente ainda não tenha encontrado o verdadeiro amor. Bom, as mães é o que chegam mais perto disso, então vocês sabem melhor do que eu ainda não fui mãe. Para perdoar, é preciso desiludir-se. Opa, tem uma repetição aqui. Vamos aqui. E aí a gente volta para Procusto. A gente volta para ele. Veja que toda a nossa reflexão da noite volta para onde? Para a cama de Procusto. Volta para a cama. Gente, será que a gente não passou a nossa vida até hoje, dia 22 de maio de 2018, assim como o Procusto, querendo enquadrar tudo numa cama, não? Será que a gente não complicou a vida da gente até hoje, única e exclusivamente por teimosia? Porque a gente não soube conviver com a diferença de que o outro é portador, com as peculiaridades que o outro é portador, com os desejos que o outro queria realizar e que não necessariamente não eram iguais aos meus, e eu, por minha rigidez, não soube aceitar, relevar, entender, me colocar no lugar do outro para aceitar? Será que vale a pena a gente continuar assim? Ou seria melhor a gente ser assim? O bambu é fantástico. O bambu é fantástico. Ele pode ter a altura que ele tiver. Pode dar a ventania que der. Ele enverga todinho. Vai até o chão. Mas depois que a ventania passa, ele volta. Por quê? Porque ele não se quebra. O bambu, ele é maleável. Ele se adapta. Ele sabe ir com o vento que está soprando. Que tal a gente começar a se balançar mais, para que a gente não passe o resto da vida quebrado? Muita paz a todos.